Feedback interativo. We are a gang! What's up, gang? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Espero que estejam bem de saúde. Meu nome é Suede Oliveira e este vídeo sucede os acontecimentos da final, mas antes vamos começar por fazer um resumo breve da temporada 2023 da RPL, que com certeza trouxe vários acontecimentos pertinentes ao momento. Eu tenho comigo, à minha direita, professor sulfúrico, é um entendedor exímio da palavra, poesia, um desdobramento intelectual que nos interessa bastante, por isso eu trouxe, porque o argumento dele é bastante lúcido. E aqui à minha esquerda eu tenho o Lulu, vocês já devem conhecer, é uma pessoa que dispensa apresentações, até porque estamos diante do primeiro autor do manual avaliativo das batalhas de rap, e eu acredito que seja um conteúdo, um material importante para a lusofonia em geral. Nós vamos falar da batalha Máfia versus Dário Invencível, a final da RPL, referente à 10ª temporada. Mas antes eu queria saber de vocês o que acharam da 10ª temporada. Em geral foi uma temporada de sangue. Sangrenta? É sangrenta mesmo. Nós tivemos vários momentos. Eu podia destacar 3 momentos. Né? Tivemos o momento da presença de novatos que eu acho que a RPL nunca teve. Novatos em altura, que é um olhar superficial, não precisavam de muitas lapidações para se tornar fortes, né? E se tornar adequados para uma liga mãe. E outra categoria foi a categoria da superação. Nós verificamos o retorno de muitos niggas como o próprio Máfia, que foi repescado. Verificamos o retorno do Brasa, né? Depois de termos ele não numa boa forma, né? nas batalhas passadas. Tivemos o retorno da Hydra depois do que ela passou, né? Eu verifico que essa é a terceira categoria, a categoria do retorno. E a terceira categoria é essa, né? É a categoria da final, é a categoria de que rappers, MCs que talvez no começo da temporada não estavam na lista daqueles que pudessem, né? Atingir até a final, surpreender tanto quanto surpreenderam. Uns já vieram com uma forma muito efetiva e muito coesa de se apresentar. Falo do Máfia, já começou a batalha com tanto fervor, que começou já a confundir opiniões até do juiz. E o Dário, que não estava aí dentre aqueles que eram sangrentos, né? Dário era mais um gladiador forte, né? Estava dentro da lista dos fortes, não dos terrivelmente fortes, e veio superando, trazendo novidade e até chegar à final e, consequentemente, trouxeram-nos uma final impensável, uma final indiscutível e uma final inesquecível, né? Foi excitante estar na final, ver os dois. E uma final também nova, né? Porque nós tivemos, só essa final é que nós tivemos o Mortal Kombat, e que eu chamei que é uma batalha de Transformers, né? Yeah. Transformamos os estádios e até onde chegamos. Não, foi uma temporada incrivelmente excepcional. Pronto, é extensivamente o que o Bruno disse, sublinhando todos os elementos essenciais. Eu também veria 3 aspectos fundamentais da T10. Né? Eu olharia o conservacionismo, que é a dimensão da conservação, os mais antigos, né? Aqueles que são, na verdade, as raízes já bem tangíveis da liga. Se calhar estou a falar do Paizão, com o Gilcal, né? Nomes como Hydra e etc. Que de alguma forma uns ainda posicionavam-se como conservadores da RPL. E tivemos uma linha tênue onde surge o segundo aspecto, que é a reinvenção. Os antigos que reinventaram-se, que procuraram, em virtude dos novos concorrentes, dos desafios mais recentes, procuraram reinventar-se, porque perceberam que estariam mortos se não fizessem. E temos o terceiro aspecto, que é da novidade, que é o colombiano, né? Que é a novidade, que é na verdade o Máfia, que é a novidade. Temos também um gajo muito forte, que é o Filantropo, que agora o posicionamento daquilo que é os ataques dele precisam de uma outra forma de avaliar, um outro instrumento de avaliação. Então, são esses 3 aspectos fundamentais, que é a conservação, os conservadores estavam aí, os conservadores que reinventaram-se, o nível da novidade
No nível da novidade temos uma variante que é a variante do Ocidente, onde surge o Ocidente, aquilo que ninguém contava, na verdade, são aqueles que tornaram-se vencedores numa época em que não seriam as pessoas indicadas. É o Dário, invencível. Todos nós conhecemos que o Dário tinha um fluxo, uma entrega, um posicionamento diferente daquilo que era a sua defesa, não é? o seu ataque. E depois de um tempo o Dário procurou reverse, ganhou alguma autonomia e o Dário hoje, de forma acidental, posso assim dizer de forma acidental, porque ninguém contava, o Dário hoje é de facto um vencedor. Dário, Máfia. Então, dois indivíduos, um mais antigo, que é... Olha, desculpa, cortada. Se calhar aí nós íamos chegar, era mesmo para começarmos só com um resumo da temporada e foi aqui muito bem pontuado. Eu também gostava de dizer que era suposto termos mais pessoas neste painel de conversa, mas infelizmente por incompatibilidade da agenda não puderam comparecer. Rede Neutro estaria cá entre nós, Dr. Romeu e mais elementos, mas infelizmente as agendas não permitiram e de qualquer forma nós queremos agradecer pela disponibilidade. Bem, agora vamos avançar para aquilo que nos trouxe, que é Máfia versus Dário. Vou já passar aqui a palavra, como já estava a falar, sobre o assunto, se calhar já começávamos por destrinchar. Ok, eu gostava de trazer uma palavra que é a piroplastia, não é? Piroplastia. Piro, se for a levar essa palavra de forma convencional, seria talvez a piromania, né? Trazer artifícios aqui, a área do fogo artificial. Né? Então, também existe o artifício, a plástica do pensamento por meio das palavras. Então, as pessoas devem perceber que as palavras são também ferramentas de trabalho. Do mesmo jeito que nós temos ferramentas de trabalho na área mecânica, tu tens a chave de fenda, tens outros elementos. Então, as palavras também são chaves, são elementos, são instrumentos de trabalho. E os gladiadores, nessa dimensão morfológica, né, o tratamento gramatical que se dá às palavras, então eles vão ser, se não, mecânicos das palavras. Né? Indivíduos que vão usar as palavras, cada um para construir, segundo o seu aspecto epistemológico, a dimensão do seu conhecimento, com estas mesmas palavras, ou a dimensão do distanciamento com as palavras, quando o outro alguém vai fazer a composição dessas palavras transformadas em texto, transformadas em batalha, e oferece a esse mesmo indivíduo. Vou caracterizar o Dário e o Máfia com dois termos linguísticos, gramaticais, que todo mundo conhece, e eu acho melhor. Os dois são sujeitos, na verdade, são sujeitos, e que os dois, sendo sujeitos, vão apresentar-se em posições diferentes. Um sujeito pode ser um sujeito agente, que tem a ver com a ação, e um sujeito reagente. Ao passo que um está a ser reagente, o outro pode ser um agente e vice-versa. Vamos organizar o discurso. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos a isso. Quer dizer que a batalha, o sujeito, que é o indivíduo batalhador, que é o gladiador, que é o soldado, na verdade, nesse caso vamos lá ver o Máfia, que é o soldado, tem a adjetivação do seu nome, o significado do seu nome, nós já sabemos que é uma organização delinquente, é assim que é o seu nome. Essa organização delinquente, que é a margem da lei, etc., malfeitor e etc., vem de facto criar um desajuste a uma linha legal. Esse é o objetivo do Máfia. O Dário carrega um nome histórico, vem de Dário I, que era na verdade o imperador da Pérsia, isso no século VI, e conquistou vários territórios ao longo da região do Médio e Extremo Oriente. Exato. Mesmo o Dário, se calhar, não tendo conhecimento disso, mas ele carrega no seu DNA cósmico essa corrente. E a simbologia do nome. O Máfia carrega também, né, todo esse arsenal semântico do que significa o nome dele. O Máfia, a caracterização do texto do Máfia, o Máfia do ponto de vista filosófico, ela acaba discorrendo muito em aspectos conceituais, em aspectos imagéticos. Quando ele diz ser Deus, na verdade é uma dimensão metafísica, onde o indivíduo usa desse recurso, que é a metafísica, e vai além. Do ponto de vista da estilística, né, estamos dentro de uma área da gramática, uma modalidade da gramática que procura trazer uma riqueza de palavras, mais nos aspectos estéticos, né, aspectos sonoros, que é o nível fonético, né,
o nível sintático, que é o nível sintaxe do tratamento da frase, e o nível que é o mais usado, que é o nível semântico, que é a metáfora. Na verdade, ele faz juízo à metáfora de uma maneira metafísica. Ele traz um duplo sentido que depois ele faz o casamento com elementos bem reais. Vou dar um exemplo que passo. O colombiano, quando falava de coroa, trouxe uma senhora do Paulo. Julgava ser um objeto que olha na cabeça, representa o rei, mas ele trouxe uma senhora. Então, essa paronomásia que chamamos de trocadilho, etc., ele traz um aspecto concreto. Então, o máfia traz esse elemento. Ele traz pessoas no palco, quando fala de chapada, depois forma uma cruz com pessoas intercruzadas e etc. Só estou aqui a caracterizar o aspecto daquilo que é o texto que ele traz. Então, o máfia, em termos de posicionamento, em termos de ação, o ataque dele, ao invés de ser direto, ele faz um ataque indireto. O que é um ataque direto? Um ataque direto é quando eu procuro de todas as formas discriminar o meu adversário em aspecto psicológico, em aspectos físicos, morais e etc. Quando eu diretamente relaciono o meu objeto de discriminação, de descaracterização, de insignificância, de destruição, seja justamente o meu adversário. Quando tu atacas os familiares, atacas aos amigos, atacas namoradas, esse ataque não é direto, esse ataque é indireto. Essas barras, ou então esses ataques estão a ser dirigidos a essas outras pessoas que não sejam o seu adversário real. Esses ataques são fortes, são fracos, contam mais no nível de fraqueza. Construção da metáfora do impacto. O máfia faz muito recurso a graus, a níveis. Isso é discriminação intelectual. Quando eu tenho mais capacidade, eu curso mais. Se eu recuar no tempo, estarei 2000 e não sei quanto. Esses elementos logo que eu faço menção são elementos muito fortes, mas contam assim tanto a uma dimensão de um ataque que fere mais a dimensão se calhar emocional e elementos mais realistas contam muito menos. Desculpa cortá-lo, né? Acho que vamos dar um bocadinho de tempo para as pessoas absorverem tudo o que foi agora passado. No entanto, vou passar a bola ao Bululu para fazer a sua dissertação descritiva em relação aos dois elementos, máfia versus Dário. O que é que torna o máfia especial? O que é que torna o Dário especial? E quais são as diferenças competitivas estabelecidas entre os dois? Eles têm pontos convergentes e divergentes. Eu acho que eles convergem porque vieram com a mesma missão. Dário veio para ser rei, máfia veio para ser rei. Eles convergem também porque os dois vão formulando contextos líricos que exprimem a mesma intenção. Dário diz que já temos uma coroa, máfia também diz que já temos uma coroa, e isso é real. Porque temos uma coroa na Namíbia, que é terra também do máfia, e temos uma coroa dos irmãos Masquenes, que é grupo do Dário. No entanto, a forma em que o máfia vem à busca da sua coroa é uma forma endeusada, uma forma comparativa em linguagem estilística. Né? Ele usa muito a metáfora e a comparação para dizer que eu sou melhor, né? Do que tu, e usa a metáfora para dizer que, na verdade, a coroa eu nem vi buscar. Acho que é assim, não vou perder porque eu só vou ir buscar, já está lá na Bíblia. Enquanto nós pensamos que fala de uma outra coroa, fala da coroa que é dos reis. Então, essa característica é muito convergente na busca daquilo que é a coroa. Os dois mostraram em toda essa dimensão, toda a trajetória dos dois, mostraram mesmo que vieram para vencer. O máfia nas suas batalhas, passo a passo, quando foi rompendo, quando foi eliminando, era com muita atitude. E esse aspecto até o Dário foi falando sempre, desde o começo da batalha até o final, foi falando sempre sobre a energia dele, né? É mesmo sua energia, veio mesmo com muita energia. Essa energia ele não só exteriorizou naquilo que é a vontade de vencer, mas também mostrou mesmo na prática. Não era só falar, mas a construção lírica dele, desde o primeiro adversário que ele aniquilou, até agora o final que competiu com o Dário, foi exteriorizada com muita técnica, com muita mestria, com muito estudo, nesse caso, e mesmo com muita coerência no discurso. Ele mostrou-se coerente de lá para cá. E o Dário
O Dário também teve todos os elementos aí muito bem posicionados, fez perceber ao pessoal que ele veio para aniquilar e teve a coincidência terrível, nós chamamos de terrível coincidência, de calhar com reis e matou-os. É como se tivesse a avisar que esses reis já estão a ser mortos por mim agora, né? Lá no final, o Arab, qual vai ser a sua, né? Vai ser o mesmo destino. Então ele foi intitulado como Matador de Reis e estava pronto para atingi-los até a final. Portanto, nesse aspecto sobre a caracterização dos dois adversários, o Máfia foi e mostrou na sua trajetória muita lírica. Ele trouxe rimas extremamente viajantes, fez-nos atingir ao espaço, rimas daquelas que a RPL atingiu, a nível da análise, tantas figuras estilísticas, embora que destacam-se mais três, né, que é a comparação, é a metáfora e acho que esqueci-me uma, mas é endeusamento, né, que provavelmente eu não consigo também a ver. literação, é porque o Máfia tem a tendência de repetir A literação, as iniciais, a literação, ok, esteve lá. a literação, yeah. Pois, esses elementos caracterizaram o seu discurso do princípio até onde nós chegamos. A nível de performance, Máfia diz das batalhas anteriores até a batalha que nós assistimos há pouco tempo, Máfia deu-se muito bem a nível de performance. E há pouco tempo nós vimos disto do princípio no contexto da do round, alegoria. da alegoria incrível do primeiro round, quando ele deu chapada, e essas chapadas deviam ser ensinadas, foi muito arrepiante ver aquelas chapadas reais a dar no adversário, e voltou a fazer isso no seu terceiro round também, não? Quando fez as cruzes e contextualizou muito bem a cruz com, né, os duplos sentidos, o trocadilhos sobre cruzes, sustentou muito bem essa sua abordagem do princípio da sua trajetória até ao fim. Então, caracterização do Máfia, líricas menos diretas, mais subjetivas, líricas muito endeusadas, né, sublimes, fez-nos viajar com rimas alucinantes daquelas olha, já faz de 4 ou 5 batalhas que nós passamos, que nós não vimos essas rimas, né, construídas daquela forma, teve muito bem, e no final ele brindou-nos com a sua atitude fervente, que até nos faz lembrar do Valdemar, né? Aquela atitude que faz com que uma rima, mesmo que não tenha lá nada de extraordinário, ele faz parecer extraordinário. A Dário, a diferença entre ele na caracterização geral é que ele olha para essa seriedade lírica do sentido subjetivo e ele vem e coloca um sentido objetivo. Ele diz tipo, não gira para aqui, vem para aqui, diretamente, ataca os muitos direitos que o Dário faz. E a nível de uso de figuras de estilo, ao invés de usar muita comparação, que eu sou melhor do que tu, ele faz o quê? Ele faz-te tirar o valor falando de ti e dos outros, menos dele. Então é aí onde está o ataque direto. E ele usa mais a sátira. A sátira faz com que um conteúdo tão sério de um Máfia, ele pega na seriedade e ridiculariza. Está vendo? Ridiculariza, faz perceber, é o efeito dominó. Faz perceber, tipo, essa tua base, a tua munição muito bem arquitetada, esse teu míssil lírico que você atinge no meu corpo e tem um efeito borracha, dominó e volta diretamente para ti. E ele fez isso desde o princípio também dos seus confrontos, e nós vimos o confronto anterior, como é que ele destruiu, né, o Valdemar. De forma, o Valdemar vinha com muita atitude, tipo, não está certo, é tipo levantar um bidão de água de 20 litros pensando que tem líquido, com tanta força, depois está vazio. E ele fez com que as rimas do adversário, que vieram com um teor muito transcendental, viagem, ele fez rimas terrenas, né? Tirou do ar, colocou no chão e foi fazendo valorizar elementos muito simples, de compreensão muito simples, mas que tinha aí todo o objetivo da rima, tinha aí todo o peso da rima e tinha aí todo o arsenal que é para destruir e contrapor o seu adversário. E só para complementar, eu acredito que a primeira característica em relação ao colombiano que cintilou aos nossos olhos foi a sua capacidade de suavizar o impacto de uma bomba. Aquela calmaria e a satirização muito espontânea do colombiano fez com que, por mais rígido que fosse o ataque, ele conseguisse suavizar e reverter a seu favor. Então eu acho que o Dário também tem essa particularidade e é muito bom que pontuou dessa maneira. Mas eu gostaria de colocar a seguinte questão. Olhando para o percurso dos dois gladiadores, quão determinante foi o amadurecimento deles na final? Quão maduros, em relação ao percurso que fizeram, eles conseguiram se mostrar na batalha final?
Pronto, eu quero olhar particularmente o Dário. Eu já havia dito que o Dário é um destruidor de tronos, né? É um destruidor de reis, porque essa é a história do Dário II, da Pérsia. Então esse DNA cósmico ele carrega consigo. O Dário só estava a posicionar-se de uma forma errada. O Dário não procurava fazer uma observação dele próprio, que é uma auto-observação, faltava-lhe autoconhecimento e um pouquinho de autoimagem. Isso em relação ao seu passado Em ou relação ao seu passado? passado. Em relação ao seu passado. Ok. Yeah. Então o Dário teve que fazer uma observação histórica, não é? Dinâmica em torno do seu trajeto e uma observação externa dos seus irmãos, né? Que hoje compreendem o grupo. Qual é o nome mesmo? Irmãos Masqueiros. Irmãos Masqueiros. Se ele foi um doador ou um dador passivo de sangue lírico durante muito tempo, então houve uma altura que ele tinha de canalizar só para si e olhar o fluxo, quando falo fluxo, flow, a questão métrica, não é? Como ele ia dizer as suas rimas, como ia dizer os seus textos líricos. Então o Dário ele amadurece como pessoa, antes de ele amadurecer como artista, primeiro procura amadurecer como pessoa. Isso tem a ver com o processo de intersocialização com quem é lidar, normas de conduta, não é? Quantas horas o Dário devia estar a ensaiar, devia estar a escrever, quantas vezes o Dário devia trocar uma cerveja, se calhar por um caderno, porque eu sei que ele também gosta de torrar, por uma cerveja, quantas miúdas ele devia trocar por um caderno, por mais horas de indagação a si próprio, por mais horas do erro, da solitude, de estar com ele próprio, não é na solidão, mas solitude de estar com ele próprio. Então isso fez com que ele amadurecesse. Agora, do ponto de vista de presente, Dário agora hoje no presente, é alguém que percebe que eu não sou do género de transcendência, eu não sou do género de construir imagética. Quando falo de imagética, é o mesmo que eu disse, eu sou um leão, mas eu na realidade eu não sou um leão. Isso é uma imagética, mas na realidade não se concebe eu com a imagem de um leão. Então isso fica numa dimensão mais que conceitual, no nível sintético. Quem lê filosofia de Manuel Kant deve entender o juízo sintético e analítico, deve perceber o juízo sintético. Yeah. Então, o Dário ele amadurece no fator realismo, é aquilo que estava a dizer o Lúcio, no fator realismo. O objeto da apreciação, da discriminação do Dário é o objeto que o oponente vai usar como um ataque. Então ele pega a ironia, na ironia você constrói questões. A ironia socrática consistia justamente em você levar o seu oponente a responder às questões que ele vai formular. Sim. E a ponto dele encontrar a sua ignorância. Então é isso que o Dário ele costuma fazer. Ele pega os objetos fortes do teu ataque, né? Ele devolve a si próprio, para você os analisar, para você os interrogar e olhar se há alguma relevância nisso. E ele depois destrói uma dimensão filosófica que é do niilismo. Ele transforma aquilo em nada. Ele abole tudo aquilo que você vai fazer. A dimensão do realismo, que já viu que se eu não transcender, então, se eu sou terreno, então é por aqui. Vamos no deserto. Vamos observar nada no deserto. Vamos achar que o deserto é lindo. Mas o que é que há lá no deserto? Só areia no deserto. Estás a ver? Tu és um Deus. Mas o que é que te leva a ser um Deus? Então justifica lá as crianças que morrem, nisso e aquilo. Justifica essas situações. Quer dizer, aquelas acusações que a gente faz à vida, que o Dário entrega a ele para que ele, enquanto Deus, responda a essas questões. Está o amadurecimento do Dário. Agora, o Máfia. O pessoal que vem da região sul de Angola, particularmente da região sul, tem o poder da oralidade por causa do vento. O vento que vem aqui em Luanda é o vento que é arrastado, que viaja no entre Benguela e ele sai do Namíbia e vem até aqui. Então, todo o pessoal que está em contato com regiões áridas tem o poder da oralidade muito forte. E essa é a particularidade que tem o Valdemar, que tem o Máfia. O fluxo, a força, a atitude, o comportamento, teatro, métrica, tudo isso são adornos de uma batalha. Não são os elementos que determinam o ato de vencer de uma batalha. São adornos de uma batalha. Não contam com aspectos extremamente positivos e determinantes. Métrica, eu sou isso, isso e aquilo. A literação, o valor estético,
a sonorização toda que você vai fazer, etc. O máfia amadurece no sentido da egocentralização. O eu dele amadurece no sentido de sentir-se acima de todos. Ele é o acento tio, é o grave, é o circunflexo, o acento que está por cima de todos. A maturação dele é justamente da egocentralização. Ele percebe que tem uma voz impactante e ele trabalha justamente na colocação, do jeito que ele faz o tiro na voz. E nós sabemos que a arte, antes de ser inteligível, a arte é sensorial. Então, se a arte é sensorial, isso tem um fundamento que parte dessa dimensão sensorial para questões da teoria da própria inteligência, a construção cognitivista ou daquilo que são aspectos cognitivos. Então ele faz o quê? Ele arrepia primeiro, o teu sistema auditivo vai arrepiar-se quando ele coloca a voz dele e confunde a sua intuição. Confundir a sua intuição e você está confuso se ele está certo de que está a ser definido como vencedor ou não. Ele consegue fazer essa manipulação. Ele amadureceu na espécie da manipulação filosófica, na manipulação sensorial. O máfia é sensacionalista neste sentido. E ele trabalha com a extravagância por demais das palavras com aspectos que transcendem. Palavras com aspectos que transcendem, como por exemplo, você, para chegar ao nível das 2 vezes, vais ter que subir mais 2 vezes. Entende? Ele faz uma espécie de... Ele zomba conosco, porque constantemente ele costuma abusar do público. Um abuso positivo, né? Por exemplo, vimos na final, ele fazia várias adjetivações, vários elogios, né? Na verdade, que estás de parabéns, chegar na pedestre, trabalhaste muito, Depois ele apontava ao Dário e referia-se ao Fly. Ele para em sentido estátua, as pessoas olham para ele e ele desvia a atenção de todo mundo. Quero dizer que isso é uma manipulação sensorial que confunde a nossa intuição e o colocamos muitas das vezes como o titular vencedor e não ficamos muito centralizados ao ataque direto, à discriminação que ele tem de fazer ao seu oponente que está aí à sua espera. Então, ele é um elemento de uma ação indireta e o Dário é um elemento reagente de respostas aos teus ataques que pontuam e destrói os teus ataques que pontuam. É a grande coisa. Bom, amadurecimento. Pois, a última batalha que vi do Dário Invencível, antes desta temporada, foi quando fez a batalha com o 1000 Gigas na T9. Para mim, olhando por vários aspectos, né? Não era o oponente que devia levar a coroa. Foi bem feita, né? 1000 Gigas venceu bem. Mas se me colocassem a decidir o que é que verificaste aqui de alucinante, diria Dário. Acho que ele já estava a começar. Porque o 1000 Gigas eu já estava acostumado com o que ele rimava e olhando para a característica do seu discurso não veio com tanta inovação. Estava forte, lógico que estava alucinante, brilhante. Mas perante ao Dário, verificaria, calma ali, eu acho que aqui tem alguma coisa diferente. Diz da performance, diz da encenação. Ele vinha já com uma batinha, né? Uma bata de um doente, né? Que parecia psicopata ou assassino, estava com correntes de sangue. E a forma em que ele foi sustentando essa personagem que ele construiu foi de todo para mim satisfatória. Nesta temporada ele trouxe agora 2 elementos muito importantes, se não mesmo 3. O primeiro elemento foi aquilo que ele teve como riqueza logo na temporada passada, que é a diferença entre estarmos focados simplesmente no adversário de forma lírica e a diferença entre estarmos focados em todo o evento, não só direcionando o adversário, conteúdos que ele trouxe para destruí-lo, mas também preocupando-se naquilo que o pessoal vai sentir, o pessoal vai achar das suas abordagens. Dário veio com uma maneira de fazer com que as barras do adversário, por mais líricas que fossem, eles encontrassem no seu corpo uma ricochete, né? Um efeito dominó. Então,
O adversário podia fazer o que pudesse fazer, isso observou-se no Brasa. O adversário podia fazer o que pudesse fazer, se isso observou-se no Valdemar. Mas parece que quando ele viesse rimar, nós sentíamos como se era tanta temperatura que o adversário pudesse invocar, mas depois o Dário podia contrapor. Nós sabemos qual é a força que o Valdemar possui nos versos. Tem a capacidade que o Máfia tem de fazer perceber. Um verso que não tem muito conteúdo, fazer perceber alucinante, fazer perceber extraordinário. Nós sabemos quão Deus lírico o Brasa é. Mas é como se, não importa quantos truques vais dar em ringue, quantas vezes vais pegar no corrimão, né, do ringue, não sei se essa expressão, vais pegar na rede do ringue, quantas vezes vais levantar o braço com ser maior e encher os músculos, mas basta uma bufatada tu estás no chão. Então as barras do Dário tiveram esse efeito da primeira batalha, eu disse, da batalha anterior à última que fez da temporada passada. Nesta temporada, desde a primeira batalha, foi a segunda, a terceira, a quarta, e na quinta batalha, nós todos estivemos lá. Nós sentimos quão arrepiante eram as rimas do Máfia. Quão arrepiante o Máfia construiu rimas que foram transcendentais, foram viajantes, e nós conseguimos levitar pelo poder verbal que o Máfia trouxe. Mas enquanto o Máfia rimava, fazendo-se imponderar, rimava utilizando recursos como a comparação e fazendo perceber ao adversário que o adversário é nada, quando o Dário rimar, antes do Dário rimar, nós sentíamos a temperatura, sentíamos as peles a queimar, os cabelos a derreter dele. Todo mundo que lá esteve, desde o Cine Atlântico até ao local em que se realizou a final, conseguiu mesmo arrepiar-se. E eu senti todo mundo arrepiar dele, e até o Fly também gritou os seus oh shit. Mas quando o Dário viesse no round, é como se fosse sempre um round de superação. Quer dizer, o Dário nos seus ataques parecia estar subjetivo. Ele rimou de forma mais objetiva, mas parecia estar subjetivo. É como se ele esperasse que tu rimasses tanto e quando viesse desvaloriza o que rimaste. E outra vez rimasses tanto, nós sentíamos a temperatura, de repente quando o Dário viesse dar o seu discurso, era um balde de água fria em nós, né? E ficávamos curados nesse caso, sobre todas as feridas líricas que o Máfia trouxe. Então a maturação do Máfia cingiu-se nisso mesmo. Uma construção que num outro contexto podíamos verificar que fosse inadequado. Se nós estivéssemos num contexto em que nós não fôssemos brindados com muita rima lírica e que a maior parte dos gladiadores viessem sátiros, viessem engraçados, né? Viessem a moda Cangaji, viessem a moda 1000 gigas, um discurso como o discurso do Dário faria pouco sentido. Podíamos prevalecer um discurso de Máfia que mostrasse a diferença entre o sátiro e aquilo que é mais lírico. E Máfia, na sua trajetória, também mostrou essa maturação. Na verdade, desde o princípio, o Máfia já estava a confundir opiniões. A primeira batalha que faz, antes de ser eliminado contra Filantrópico, nós, os amantes, os apreciadores, o público que lá esteve, os júris, ficaram também perplexos. Opiniões totalmente divididas e eles até queriam que fossem 2 vencedores. Isso é fruto do empenho e daquilo que é o conteúdo adequado que o Máfia traz na batalha. Máfia estava muito lírico, Máfia estava muito confiante, Máfia estava muito adequado, nem parecia novidade, assim como eu falei no princípio, sobre a caracterização, né, de uma das caracterizações que eu curti, é essa imponderação dos novatos. Não foram novatos como os outros, só para não citar nomes, que passaram pela prova dos novos, mas mostraram que não, estavam confundidos, está vendo? Aqui tipo, não é lá. Não, eles mostraram que o que fizeram na prova dos novos foram merecedores da sua abordagem. Então Máfia está nesse grupo dos gladiadores que desde o começo mostrou muito poder na sua abordagem. Ao longo do percurso, ele começa como uma Máfia original, começa como uma Máfia tradicional, começa mostrando a sua forma de construção, dando para saber no povo eu cheguei e olha o que eu trouxe, e consigo trouxe também
a valorização do poder tradicional e toda a valorização sociocultural e regional, né, da sua região, da forma de vestir e até as barras que lançava. Isso colocou um grande conflito entre ele e o filantrópico, onde falaram sobre o regime global, falaram sobre a Serra da Leva, né, onde o máfia, o filantrópico, fala sobre a divisão geográfica entre, né, as duas províncias onde situa-se a Serra da Leva. Veio aumentando a sua forma de elucidação sobre as suas rimas, deixando para trás certos elementos. O máfia não foi sempre trazendo os mesmos elementos culturais, por exemplo, e a mesma forma de construção, por exemplo, em todos os aspectos. Nas suas batalhas posteriores, ele veio com outra dimensão. Quando batalha contra o Kangaji, ele não fala muito sobre o Mukobal. Ele olhou para o Kangaji, estudou o adversário e também veio com uma tática de desconstrução do adversário do Kangaji. Não é? Vejamos que o Kangaji ele fez uma metamorfose lírica. Ele saiu da personagem feiticeira que sustentava na temporada anterior. Esta temporada começou com uma personagem de maluco, mas mesmo assim Máfia já sabia desse truque e conseguiu contrapor, destruiu facilmente o Kangaji e veio com um exorcismo lírico onde apresentou bíblias, né, que conseguiram com velas, fazer um exorcismo para tirar o demônio que é feiticeiro que estava dentro dele. Então foi mostrando uma atuação no estudo do adversário e culminou mesmo na final com o Dário. Também veio com esta forma fácil de mostrar ao Dário que não está a seu nível, quando ele encena sobre cruz, né? Vais cruzar o meu caminho e tal, não estás em condições. Mostrou elementos muito fortes sobre a sua transcendência lírica, deixando para trás outros elementos e mostrou outros elementos desde a performance. E é por isso que eu abordo isso mesmo no meu livro sobre os 5 indicadores. Na performance ele mostrou também muita interação. Diz que o seu slogan, vocês acham que eu vim brincar com vocês? Mostrou muita postura, que são os 2 subindicadores da performance. Na coerência, ele não mostrou muita diversificação métrica. Ali ele não, a sua maturidade não atingiu até ali. Ele continuou retilíneo naquilo que é uma só linha métrica e foi bombando, não mostrou muita diversificação. Então a métrica e o flow, o Máfia foi inofobado, não mostrou muita diversificação. Já no conteúdo, que é a coerência, que é a coesão e a dicção do discurso, ele mostrou um discurso retilíneo, do princípio ao fim, e foi um dos ganhadores que do princípio ao fim não sei se teve brancas. Foi mesmo muito coeso. E o comportamento dele ético também esteve bem do princípio, embora que no final ele peca fazendo um gesto de agressão ao adversário, que não é muito plausível, embora sendo encenado, mas a nível de comportamento não foi combinado, então peca. Então, no momento em que empurrou o Dário? Empurrou o Dário, não foi. O Dário não estava à espera, estava distraído e a distração sabe o que é que leva. Se o Dário caísse brutalmente ali, nós podíamos ter uma catástrofe, ainda bem que não aconteceu. Não foi de todos um bom gesto. Mas em todo, sinteticamente, Dário ele mostra a sua maturação desde o momento em que ele traz um elemento novo, a forma dele é dominar o discurso, fazendo com que as rimas de pendor muito líricos ele pudesse refinar e transformá-las mais satíricas, mais agradáveis, mais engraçadas. Ora nos fazia viajar nas rimas líricas fortes, ora nos fazia curtir um pouco da sua graça. E ele foi sustentando isso até o final e demonstrou um estudo ao seu adversário, que no final esse estudo culminou com uma abordagem sobre a desconstrução da personagem do adversário, a descaracterização da personagem Deus, quando mostrou a maçã, quando foi falar sobre o sofrimento, descaracterizou e desvalorizou a riqueza cultural do Namibe, que é a terra do adversário, quando falou sobre a areia de forma muito satírica, e isso é sinteticamente Dário. Máfia veio forte, direcionado, mas com rimas subjetivas mais do que objetivas, e conseguiu mostrar elementos performáticos na sua abordagem, dignos de apreciação, metalinguagem muito bem contextualizada, e a sua maturação cingiu-se mesmo naquilo que é o estudo dos adversários. Em cada batalha que viesse mostrasse elementos novos em todos os contextos da abordagem.
Bom, esclarecer para a nossa audiência que nós estamos a tentar fazer uma pontuação técnica a respeito do que foi apresentado pelos gladiadores. Nós não estamos a fazer nenhum tipo de diferenciação ou favorecimento ao que mais gostamos de ver em palco, mas sim pontuar aspectos que têm a ver com a lista de critérios que vão dar coerência à conclusão final, não é? Eu queria que vocês, de forma muito conclusiva, falassem sobre a razão pela qual alguém venceu, alguém perdeu, quais são os aspectos que foram determinantes para que isso assim se concretizasse. E antes de pular para essa questão, eu gostava de falar sobre os aspectos determinantes e os complementares. Há muito essa discussão. Eu acho que quem não assiste às batalhas com um pendor mais analítico vai acabar por achar que aspectos como a alegoria performática, os adornos, eles são determinantes, mas são complementares. O que determina a vantagem competitiva em relação ao teu adversário é a maneira como tu o constróis ou desconstróis ou destróis. São ataques diretos. Existem muitas investidas subjetivas, existem muitos adornos, existe muita alegoria. Eu acho que a temporada passada e a temporada presente, que foi agora finalizada, foram marcadas por alegoria performática. Os MCs investiram bastante nisso e esta foi praticamente a característica principal do Máfia. Ele investiu bastante na sua performance. Então eu queria que vocês falassem aqui quem venceu, quem perdeu e quais são essas razões. Isso foi. Ok, muito bem. Primeiro gostava de trazer aqui um elemento fundamental para que a gramática atue no ato de comunicação da melhor forma, que é o sujeito, o indivíduo que vai realizar a ação, que é o elemento da ação. O sujeito pode ser ativo, pode ser reativo. O sujeito ativo é o sujeito da ação, é aquele que faz um ataque direto, como estava aqui a dizer o Sueli, que vai destruir, que vai desconstruir. Na verdade é uma série de discriminação que ele vai elaborar no seu texto de combate para que possa destruir psicologicamente, emocionalmente, do ponto de vista espiritual, pode ser a dimensão religiosa do seu adversário, contextos sociais, mesmo situações presentes lá no momento, ou no palco, ou no ringue, o local da batalha, essencialmente. E tem o reagente. O reagente é aquele que defende. Se o agente ataca, o reagente defende. Ele reage aos ataques. E a maneira pela qual ele vai reagir, há que ser pontual nesta reação. O que determinou a vitória do Dário foi justamente por pontuar muito mais em ataques diretos. E o Dário usou uma passagem que é comum, papo reto. Quando o indivíduo diz papo reto, a nossa compreensão é que eu vou estar mais a pele e vou ser concreto. Quando o indivíduo é concreto do ponto de vista linguístico, ele é denotativo. Ele acaba usando adjetivos, substantivos que estão mais confamiliarizados com nós. Então, isto foi o desfile linguístico do Dário, não é? Ele procurou fazer o elemento maçã para que ridicularizasse a ideia de Deus Jeová bíblico, não é? A quando da questão da maçã do engano, que a Eva, não é? Foi enganosamente atraída pela serpente, uma maçã. Então ele chamava ao Máfia a responder esse objeto do seu discurso, uma vez que ele é Deus. A desconstrução do deserto, do Namibe, olhando o Namibe sem valoração nenhuma, olhando o Namibe como na sua identificação de paisagem terrestre, sendo um lugar infecundo, sem plantas, sem absolutamente nada, sem esperança de vida, porque o deserto, do ponto de vista poético, reflete a solidão, reflete o ermo, reflete a autorreflexão, o processo todo de desconstrução, despadronização da personalidade para encontrar um outro eu. Então o Dário consegue encontrar essa janela de ataques diretos e a desconstruir o discurso e o posicionamento das pessoas desaica e egocentralizada do Máfia. O Máfia ele faz um discurso ego-desaico, ele centraliza-se ele próprio sendo um Deus,
e 75% de todo o seu discurso não é um ataque direto, é um ataque passivo, em que ele volta-se muito para ele mesmo. O elemento figurante que ele usa é a comparação, ele pega a metáfora, pega a questão das alegorias, não é? E às vezes ele é muito rimático, pega o nível fônico também, da estilística, que é a questão da rima, a sequência de rima, essa coisa toda, que é para ele fazer o seu discurso. Mas do ponto de vista racional, se formos analisar, eles dois como eu vou chamar de dois mercenários, não é? Dois mercenários, ou então dois pugilistas, vamos ver o quê? Vamos ver um pugilista que faz uma publicidade de quanto ele tem punhos fortes, de quanto ele é musculoso, e ele vai animando o pessoal todo enquanto ele luta, por causa dessa sua performance, essa sua maneira altiva de se posicionar. E o outro vai fazer os ataques vitais em pontos vitais direto no abdômen, se calhar no pescoço, em pontos que podem neutralizar o seu adversário e derrotar. Então o Dário foi o justo vencedor nesse aspecto e o Máfia ajustado vencedor. Porque o Dário justo vencedor, porque a decisão já foi tomada. Então se ela já foi tomada, foi fechada, foi concisa, foi carimbada pelo juiz, nada acima do juiz pode tomar uma outra decisão. E o Máfia é ajustado vencedor porque a intuição nos pode trair. A intuição pode dizer, nós que acompanhamos, pode dizer que não, esse voto não foi honesto, não foi sincero em tudo isso e aquilo. Mas ele perdeu da melhor forma, que foi uma batalha extremamente competitiva. Mas o elemento que fez o Máfia perder, e ele tem que pegar esse objeto para se prevenir de até 11, não é? Eu sei que ele volta para até 11 com esse espírito de revolta, esse espírito de vingança, um espírito vingativo. Volta para até 11 fazer ataque direto. Volta todo, ao invés dele próprio, ele observa para o exterior e procura atacar os seus adversários. 75, faça 75 tiros que atinjam diretamente o corpo do alvo, né? Do teu oponente. E depois 25% podes pôr o teatro. O teatro é o chamado ditirambo para a cultura grega, o ditirambo. Também podemos chamar o melodrama. O melodrama é quando nós fazemos poesia com música, porque na T10 viu-se muito essa questão de beat para acompanhar, músicas para dançar, etc. Do ponto de vista de Adorno, tivemos uma rica temporada. Do ponto de vista de Adorno, tivemos uma rica temporada, né? Belo teatro, etc. Os nossos criadores estão a mostrar que, do ponto de vista performático, estão a evoluir. São atores, acima de tudo. Um dos maiores atores que nós temos na RPR, né? É o Kangaji. Né? A maior revelação do teatro na RPR é justamente o Kangaji. Desde a composição humorística até a sátira é justamente o Kangaji. E os outros criadores estão a procurar se reinventar nisso. O Máfia é por mais lírico. Do ponto de vista musical, o Máfia representa. Se fosse para falar da representação, do ponto de vista musical, interno musical. E quando falo de música, estou a falar da poesia lírica. A poesia lírica é a poesia cantada. Né? Aquela poesia que pode ser dopada. E ele, nesse aspecto, enquadra-se muito bem na poesia lírica. Imaginem esses versos do Máfia, o texto dele, numa música, mano. É que nem o Valdemar, é que nem o Brasa. Imaginem a cantar aquilo, é incrível. Mas agora, na batalha, do ponto de vista de batalha, 75% dos ataques têm sido direitos. Então, o Máfia perdeu justamente os ataques dele em 75%. Não atingiu o seu alvo oponente, que é o Dário. Outras finais, sobretudo mesmo a passada, né? Verificou-se um desnível. É como se um oponente estivesse superior demais. É por isso que nós chamamos de massacre, humilhação, né? Em algumas batalhas. Não se verificou na final. Na final verificou-se um equilíbrio, desde o princípio ao fim, se formos olhar por todos os indicadores. Não se pode perceber do tipo Máfia humilhou Dário humilhou Máfia, não. Desde o princípio, desde o Sino Atlântico, nós percebemos dois gladiadores que tinham pontos divergentes e pontos convergentes. O ponto que convergiu é que os dois vieram mesmo com toda a vontade de vencer a coroa, a todo custo. Não havia nenhum ponto fracassado visivelmente. Eu acho que todos nós que vamos dar as opiniões lá em casa, nós vamos dar opiniões porque nós olhamos para um ponto.
E muitos de nós somos ou fã do Máfia ou fã do Dário. Mas se formos imparciais, olhando por toda a batalha, era muito mais fácil agarrar-se num ponto, né? Porque estava complicado, era muito investimento. Porque os dois, por exemplo, se nós formos a ver a nível de performance, né? Os dois investiram. Né? A performance que eu já disse aqui do Dário, desde o segundo round, que foi buscar o dualismo, né? Entre o bem e o mal, foi alucinante. E no primeiro round o Máfia já veio com os seus pupilos, né? Quando deu uma chapada já era arrepiante. E depois no segundo round, depois daquela performance, o Dário já estava a tentar investir, nós tivemos a infeliz ideia. Então já fomos em casa do tipo, o Dário remou mais só até agora, né? Mas ainda espera ali, tá bom. Então o equilíbrio na final é a palavra de ordem que eu acho que dominou a batalha toda. E quando vamos ver no merecimento entre uma vitória, no outro e uma derrota, eu faço um balanço muito básico. Por exemplo, nos meus balanços eu coloco que o Máfia em geral ele é um indivíduo que trouxe rimas com mais viagens. E enquanto o Máfia era muito direcionado a mandar rimas líricas, mas rimas subjetivas, ou seja, é muito lírico, está muito focado a mandar rimas de um contexto mais cuidado, com o uso de muitas figuras, muito imagética. O Dário vinha e colocava toda essa ilusão, né, lírica e colocasse aqui terra a terra. E mandava rimas também de construções muito alucinantes, mas mais sátiras, né? Construções mais satíricas. No contexto, por exemplo, de ataques, ele, embora subjetivo, teve ataques muito ácidos, ataques que eram muito vulcânicos de outra galáxia, do tipo todo aquele, como disse há pouco, todo aquele arrepio, quando dava rimasse, né? Ele fazia com que nós sentíssemos frio. Quer dizer, o Máfia era um indivíduo que vinha com fogo e o Dário vinha com água. E nós sabemos que entre fogo e água não há um superior. É uma questão de contexto que eu aprendi quando era pequeno. Água, fogo, terra e ar, vinha o Capitão Planeta. Só depois eu percebi que são os 4 elementos essenciais para a vida. E num só ser, torna um ser super-homem, tá vendo? Então não há o desequilíbrio da homostesia entre esses 4 indivíduos faz com que haja mesmo desvantagem. Então a água não é superior ao fogo, mas como é que vais utilizar a água e como é que vais utilizar o fogo é que é o fulcral. Por isso que dentro da abordagem o Máfia peca no autoconceito, peca se calhar porque foi excessivo a lançar rimas que falavam dele, endeusando-se como rei, porque já existe um rei, endeusando-se como o prepotente, endeusando-se como o melhor, né? E todo o seu discurso pairava nisso mesmo. Todas as figuras que ele utilizava, hipérboles, pairava do tipo, não posso saudar-te muito porque senão vou baixar muito, porque se eu olhar para trás vejo o futuro, coisas desse gênero dominaram toda a abordagem. Quando o Dário vinha com o quê? Com o efeito dominó dessas rimas. Uma ricochete, a nível de muitos tiroteios e muitos mísseis, Dário esteve lá como um homem-água, tá vendo? Tipo Aquaman. Esteve lá como um homem elástico, tá vendo? Que a munição suaviza o impacto, como a munição pudesse bater e voltar. Então nós podíamos viajar tanto com a Máfia e depois aterrarmos tranquilo com o Dário. Então foi um equilíbrio que se os dois fossem raparigas, eu gostaria elas duas na minha vida como minhas legítimas esposas. No entanto, o Máfia teve essa característica, muito foco, fez a destruição do grupo dos irmãos mais quentes, primou-se nisso, também foi repetitivo nesse aspecto, e o Dário teve a destruição da personagem, quando falou sobre ele ser um deus, falou sobre a destruição do regionalismo, o território que é Namíbia, quando lança sátiras que todos nós ficamos agradáveis, sentimos agradáveis quando falou sobre a areia, e ridicularizando a areia como se não fosse nada, quando nós sabemos qual é o valor que tem. E no final, o Dário dá toda a batalha à Máfia. Até se não tivéssemos atenção, ou se acontecesse o contrário, muita gente vai dizer isso, parece combinaram o quê? Não é possível esse ataque tão fraco
de desvalorizar Deus sobre a maçã. Né? Porque nós que assistimos sabemos que tinha muito argumento que podia ser utilizado à volta disso para contrapor e deixar o Dário molhado, até porque nós sabemos, eu acho que o terceiro round do Dário foi o round menos forte dos dois primeiros. Então se o round já não está tão forte como os dois primeiros, imaginemos que ele vem com essa abordagem passiva que abre lacuna sobre várias formas de ataque, pô, aí o Máfia tinha tudo para destruí-lo. Tinha tudo para fazer perceber que a maçã não era simbologia, era o sexo sem autorização, por exemplo. Era a vossa desobediência que vos causou isso. O sofrimento era para vocês que serem homens. Não sei, vocês é que são gladiadores, mas tinha todo o argumento para me colocar para vir até, no meu ponto de vista. Nem que queimasse 2 minutos ou 1 minuto e tal a falar sobre aquilo, desestruturaria, tá vendo? Aniquilaria o Dário, deixaria o Dário molhado. E a branca que o Dário teve no terceiro round já podia tornar desvantagem. Aquele discurso mais contraposto, contra-atacado, eu acho que ainda o Máfia podia receber vantagem. No entanto, em síntese, como nós temos uma memória que capta um certo percurso, é natural que se nós estivermos perante a um cenário que acontece imensas vezes, o nosso corpo naturalmente já pede para mais. Depois, outro gladiador vinha nos dar um voo, uma aterragem mais calma, mais suave e mais desgastante. Então, parabéns os dois. É isso aí. Bom, em conclusão, vou agora também fazer a minha dissertação em relação ao que aconteceu de forma geral. Não é? Eu olho para as batalhas como um espaço de comunicação e a comunicação tem várias características. Em primeira instância, eu tento colocar na mesa a quantidade de assuntos que uma pessoa é capaz de abordar, a segurança, a coerência e a coesão que foi apresentada nestes assuntos e não tão somente a tua capacidade de usar uma variedade de palavras, porém confinado ao mesmo assunto. Me faria refletir sobre a diversidade apresentada de um lado e de outro. O Máfia é imagético, é muito bom com lírica, o lirismo corre nas veias do Máfia como nunca vi, como não vi nesta temporada correr nas veias de outro gladiador. É bastante subjetivo nas palavras e nisso ele acaba construindo uma parede que o separa dos ataques diretos em relação ao seu adversário. É muito bom de autodescrição, ele é muito autodescritivo. Não estou a dizer que isso retira a sua qualidade nem nada, até porque ele também tem ataques diretos e muito fortes. Porém, não faz tanto investimento nos ataques diretos e nós estamos sempre a falar sobre os aspectos que são determinantes e os que são complementares. O que vai complementar a tua batalha são os teus adornos, é a tua capacidade subjetiva de colocar os assuntos na mesa, até o alívio cômico da batalha também importa muito para as pessoas respirarem um pouco, porque nós estamos aí a absorver informação e nós precisamos de absorver, precisamos de um espaço de absorção. Nem sempre temos isso. E é interessante que o MC consiga trazer essa capacidade para a batalha. E o Dário, ele, para além de também ser muito forte nos seus assuntos, ele fala sobre vários, ele toca em vários pontos, ele desconstrói o conceito do seu adversário, ele pega no perfil do adversário e nos mostra ponto por ponto o que é que tem de especial ali, o que é que não tem, satiriza completamente, barras diretas, faz um investimento em performance e alegoria, tem todo um composto mais completo na minha visão. O Máfia, ele é ótimo, mas nas 5, 6 batalhas que eu vi do Máfia, eu senti a razão pela qual eu acho que me senti um pouco exausto, embora as rimas tivessem sido bastante alucinantes, me senti um pouco exausto, porque faltaram assuntos para o Máfia na minha visão e o Dário até deu brechas para que o Máfia pudesse atacar vários pontos, a parte em que ele falava sobre Deus não resolver os problemas da humanidade, como ele colocou na batalha, a maçã, o elemento maçã, coisas que o Máfia não pegou porque estava já seguro de que o que ele preparou era suficiente para avassalar o Dário, porém não fez com tanta eficácia porque faltou a cena dos ataques diretos. E há uma questão que no universo das batalhas fala-se muito. Na verdade, o que é uma rima inteligente? O que é um gladiador inteligente? Eu acho que a inteligência é a capacidade de resolver problemas, né? De forma prática definida. E inteligência não é absorção obliterada de informação, é como tu utilizas a informação. Não é trazer barras que carecem de um certo teor investigativo em excesso
mas sim utilizar as situações ao teu favor. Eu acredito que o Dário fez isso melhor com o Máfia, na minha visão, e de novo vou repetir, porque provavelmente há pessoas que devem achar que nós estamos a fazer mau juízo do valor do Máfia, só estamos a pontuar aspectos que dão vantagem ao Dário, aspectos técnicos, e é tão somente o que aconteceu. Eu quero deixar aqui um grande abraço extensivo à organização por uma excelente temporada, aos gladiadores por terem entregado um excelente espetáculo, tivemos uma das melhores temporadas de sempre. Quero dar um abraço ao Máfia, que deve estar a sentir-se relegado, não é isso. Eu acho que é um movimento numa ilha separada por parcelas. E antes de fechar, eu quero dar a palavra aos meus convidados para breves considerações. Pois, Máfia, we are good, you know, sabes que eu te admiro, bué, Dário, você também sabe. E, people, nós como temos a abertura de manifestar os nossos anseios, né, a nossa visão sobre as batalhas, nós vamos aproveitar e dizer que eu penso que na estrutura de júri, julgar uma batalha é ser um juiz. E eu estou aí a pensar, se eu fosse Presidente da República, olhando para um Presidente do Tribunal Constitucional Supremo, whatever, ou um simples juiz que está num caso, a julgar e no final, nem que eu não concordo que ele dê 22 anos de cadeia, eu vou ter que sempre saber que esta decisão pauta num princípio normativo. Tem uma norma que chama-se Código, né? Que é aquilo que é o Código, né? Código Penal. Código Penal, onde está escrito que na circunstância Y, Suede tem 22 anos de cadeia. Está lá escrito. Não é ele que quis dizer isso, mas está lá escrito. No entanto, não interessa quantas opiniões, 999 opiniões, estiverem a favor do A, podemos observar uma opinião a favor do B. E se os 99 indivíduos que estiverem a favor do A não perceberem que o que está a favor do B é digno, tem a liberdade de escolher o que ele acha conveniente, então nós perdemos absolutamente o princípio democrático. Porque vai parecer que a maioria vence. Esse ditado que a maioria vence é também democrático, mas não é filosófico, porque a nível da filosofia, um só pode vencer os 100. Nós vimos isso na Logaria da Caverna. Tá vendo? Então é muito bonito que todo mundo tenha a sua opinião e exteriorize, e que tenha a sensibilidade de entender a opinião dos outros, porque dentro da batalha nós podemos ver o Sulfúrico a dar uma abordagem, o Suede a dar outra, o Lula a dar outra, a Red Neutro ou o Dr. Romeu a dar outra, ou qualquer uma pessoa, e nós pensamos, mas esse indivíduo está a dizer que o Dário perdeu porque ele trouxe muitos discursos e o Máfia venceu porque estava focado no seu discurso, está a ver? Pode ser essa justificativa, na verdade, mas num outro contexto, pode dizer, mas como é que agora ele está a dizer que o 1000 gigas perdeu porque estava focado no discurso, quando ele disse que o Máfia venceu por causa disso, e está a dizer que ele pudesse vencer se trouxesse diversidade de discursos. No entanto, a dica de conquista é a mesma, eu já abordei isso aqui anteriormente. A faca é a mesma, a forma que vais cortar é que é diferente. A rima pode ser a mesma, como vai chegar nos ouvidos depende do contexto. A piada é a mesma, como vai chegar a mim depende de quantas vezes eu já ouvi. No entanto, a abordagem situacional da rima pode ser a mesma. Ele pode vir com vários discursos, depende de qual é a qualidade desses discursos e como construiu, qual é o impacto que vai ter dentro do contexto situacional, no momento. E pode vir com tantos discursos e serem totalmente deslocados, não ter muita coerência, não ter muita consistência e não ter nenhum significado filosófico na hora. Então pode perder. Eu gostaria que o people lá em casa soubesse disso, de que uma qualidade hoje pode não ser amanhã e uma qualidade amanhã pode não ser hoje. Depende muito da visão de quem está a ver, da experiência que tem, de quantas vezes ele ouviu e viu a mesma coisa e qual é o valor que ele exterioriza sobre a coisa para que haja uma avaliação equitativa e justa. Então, bis, os dois estão de parabéns porque são reis, tiveram uma divergência que um favoreceu a vitória no outro, mas isso não implica que aqueles que acham que
não seria, tem o direito de criticar de forma radical, né? Peace and love. As minhas breves considerações vão, sobretudo, reiterar uma palavra mãe para que todo o universo venha a ser o que é a comunicação. Tal como disse o Suede, uma batalha é uma comunicação, uma batalha é um enunciado construído com um pendor escrito e oral, né? Ele é oralizado depois de passar por um processo psíquico que é o ato da assimilação, um exercício peculiar que leva, sobretudo, a algumas abdicações, né? O ato de reiniciar situações cotidianas que levam o indivíduo a entrar em quarentena para assimilar toda a informação que foi escrita. Essa mesma informação tem um tratamento literário, acaba sendo um texto ficcionista, não é nada real, não é nada pessoal, tem um valor estético, por demais estético, e que depois vai para a dimensão teatral e o público está aí, o auditório, e com todo o aparato para que a festa, na verdade, acontece, né? O grande fim é o entretenimento, na verdade, o grande entretenimento tem a dimensão sensorial e depois parte para a dimensão racional. Esse exercício que estamos aqui a fazer é um exercício técnico, um exercício racional, para que possamos encontrar de forma fria, de forma séria, de forma coesa, não é? Os pontos fortes, os pontos fracos que estavam em vantagens ou em desvantagens e que levaram a um resultado não esperado por um lado ou esperado por outro. Não é? Ficamos assim nessa dicotomia, essa divisão entre aqueles que aguardam a resposta e têm a outra em contrapartida. Temos aqui dois sujeitos a analisar, né, que é o Dário e o Máfia. Estamos nessa reta final a não querer diminuir um nem o outro. Os dois são ganhadores muito fortes. Ofereço essas adjetivações, se calhar com outros graus melhores do que esse, possa o meu eco venha a ser contraditório à minha voz mãe, a minha voz principal, para esses dois grandes vereadores. E dizer que estou expectante da T11, sei que a nossa conversa aqui vai provocar comoção, vai ser um convite à mudança, a alguma alternância na T11, que os ataques sejam de facto pontuais, sejam vitais, sejam diretos, nada de muitos rodeios, nada de muitos adornos. O Dário é o nosso real e atual rei, né, da T10. Espero que o Dário supere esse Dário e encontre as suas falhas, aprenda com as suas crises, que o seu terceiro ramo foi o pior de todos, que sirva então de uma carta de observação, uma carta náutica para o seu navio tomar um porto mais seguro para o futuro. Que o Máfia também consiga ver as suas feridas que ele tem agora, vai sarando assim com o tempo, vai dissuadir as suas fragilidades para a T11. Eu vou aqui citar os perdedores e vencedores. Ao Canadi, né, estamos aqui a notar um fenómeno com a GEO, né, que até ontem, né, ainda a gente via a GEO a vencer em termos de votos. E aí eu espero que pronto, todos nós somos vencedores e não criemos ilhas nem inimizades por causa da arte, né, por causa da arte. Não vamos muito por ali. Todos os jogadores fazem parte desse tecido que é a RRPL, venham a se reinventar, venham a inovar, venham a ser mais criativos. Um jogador que eu muito aprecio, muito gosto é o colombiano, né? Que para mim é um grande entertainer colombiano, que trouxe um ritmo corporal, que trouxe uma dança, uma baila de rimar diferente, que trouxe uma mecânica de entregar as rimas de forma muito artística, de forma muito desenhada, não é? Aquela forma muito do gênero Robocop, estás a ver? Que eu muito apreciei, mas agora nós precisamos um colombiano que responda ao público, o público faz uma questão. Por que estão a seguir o colombiano? Por que a República da Colômbia? Essa é a questão que o público agora lança e faz a pressão ao colombiano. Espero que na T11 consiga responder isso, consiga justificar porque o pessoal o ama, por esse amor precoce, né? Porque esse amor precoce, porque essa forma precoce ao colombiano, porque esse fascismo precoce ao colombiano, né? Justificas na T11.
Não é? Então aqui vão as minhas breves e últimas considerações. Prometo estar categoricamente a acompanhar todas as batalhas da T11, porque nesta T10 comecei tardiamente a acompanhar, e mesmo como comentarista comecei tardiamente. Então espero que na T11 eu possa, desde o 0 até as últimas batalhas, acompanhar de forma mais concisa e presencial. E ao Máfia vai a última dica. Espero que o trabalho mais na coesão, estávamos aqui a falar de coesão e coerência, aspectos gramaticais, tem a ver com concordância, né? Concorda mais os adjetivos com os substantivos, né? A concordância genérica em números, etc. Eu sei que ele sabe o que eu estou a me referir, alguma vez eu já havia feito essa observação, então olha muito para a coisa. Eu gostei muito da forma como o Suede apresenta uma definição coletiva de inteligência, né? Sabemos que é uma ferramenta para resolver tarefas e etc. Então o inteligente não é justamente aquele que vem embaçado de informações científicas, técnicas sobre um determinado assunto e enfadar as pessoas de muito conhecimento, mas é aquele indivíduo que usa melhor essa ferramenta para resolver o seu ato contextualizado e conseguir sair com um resultado que é justamente a vitória. Então, Isso consumado, quero agradecer a todos por nos acompanharem até o presente momento. Quero deixar claro que este debate serve para estimular outros, para que as pessoas conversem e debatam, porque acredito que no nosso segmento há mais discussões do que debates, e embora nem todas as discussões sejam necessárias, algumas até acabam sendo conflituosas, descambam, vitupé. Então não é isso que nós queremos aprender e nutrir-nos uns por intermédio dos outros, ok? Vocês têm toda a liberdade para concordarem ou discordarem do que foi dito aqui, fazerem o vosso próprio, reunirem o vosso próprio acervo investigativo e reunirem a vossa tropa para debaterem sobre os aspectos que foram aqui apresentados. É tão somente uma iniciativa de debate técnico. Espero ter nesse painel gladiadores também para futuramente falarmos. Sei que em poucas semanas começa a trajetória da prova dos 9 para sabermos quais serão os novos rostos, quem serão os novos monstros, e quero também desejar aqui boa sorte ao dado homem, que é a pessoa responsável por reunir o batalhão. É isso, no próximo vídeo, próxima oportunidade, nós nos vemos novamente, porque isto é um até já, and everybody knows we are again. Fomos! Feedback interativo. We are again!